Olá, boa noite! Vem cá, quem tá rouca aqui sou eu. Vamos tentar de novo, né? Boa noite! Agora sim, preciso da ajuda das meninas. Até porque hoje o assunto é sexo e a galera se empolga, né? A pergunta aí pras meninas e pra vocês aí na sua casa. Você consegue ficar sem sexo? Quanto tempo? Então tá, então a pergunta é melhor. Quais são os problemas externos que podem afetar essa questão na hora H? Tem algum problema assim que você fala, agora eu não vou fazer mais? Eu não sei, não. Bom, tá, vamos tentar entender. Faz o seguinte, eu convidei um timaço de mulheres para conversar comigo sobre esse assunto, se elas conseguem ficar sem ou não. Eu não vou nem falar o que eu acho disso. Dá uma olhada no programa de hoje, coloca aí. Logo de cara, a pergunta é, você ficaria sem sexo? Tem gente que, por questão religiosa, não vê problema nenhum em ficar sem. Quem não é na religião não acredita. Tá, não acredito. Eu sou virgem, ninguém acredita. Sabrina Sato e Tata Werneck assumiram que depois da maternidade as coisas mudaram. Ela trabalhou com o sexo e depois disso perdeu a libido. Diminuiu a libido. Por quê? Porque exercendo aquela atividade, muitas vezes com diversos parceiros. Entendi. Gerou um conflito dentro de você? Isso, em relação à atividade sexual, sim. Tem quem se considere assexual. Lorena, você nunca teve interesse em praticar sexo? Nunca tive interesse em praticar sexo, nem curiosidade, nem nada. E nem vontade. Outro assexual assumido é o psicólogo e cientista Vitor Hugo, participante do BBB 20. Eu não tenho atração sexual pelas outras pessoas em geral, mas eu tenho atração romântica, ou seja, quero casar, quero ter filho, eu quero ter alguém do meu lado, mas não necessariamente precisa envolver sexo. Hoje, no palco do Super Pop, você vai entender o porquê que tem gente que não vive sem e tem gente que escolhe ficar sem nada. Hoje eu estou há 5 anos sem sexo. Porque eu não consigo me relacionar com ninguém. Quando eu relaciono, eu travo na hora. O Super Pop de hoje está imperdível. Não saia daí. Gente, essa questão de ficar sem sexo é uma questão que me perturba um pouco, né? Fico pensando, será que a pessoa consegue ficar sem sexo? Até porque sexo é vida, né? Que eu digo assim, hormônio, tudo. Mas tem uma galera que conseguiu ficar sem, a gente vai entender. Por exemplo, essa diva que tá aqui do meu lado, Rita Cadillac. Tudo bem, Rita? Tudo bom? Tava com saudade de você. Eu também. Você sabe, né, que você mora aqui, né? Então... Ela tava me elogiando. Muito obrigada. Tá gostosa, não tá? Fala a verdade. Ai, meu amor. Gente, você tá mais gostosa da última vez que eu vim aqui, que foi ainda esse ano. Ai, obrigada, viu, meu amor? Agora, gostosa tá você que tava lá em Nova York, tava lá passeando. Conta tudo daqui a pouco. Depois eu conto. Curtiu Nova York? Curti. Vai contar tudo, pronto. Vamos falar boa noite pra Patrícia Leite. Tudo bem, Patrícia? Oi, Lu. Prazer estar aqui de novo. Aí também, toda gostosona aqui. O negócio hoje tá a gente animado. tenta, né? Só tem mulher boa. A gente consegue. Tá tudo certo. Vou falar boa noite também pra Priscila Pimenta. Tudo bem, Priscila? Bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Estar aqui. Toda brilhosa, bonitona. Obrigada, viu, querida? Obrigada, eu que agradeço. E a gente vai falar com uma sexóloga para entender essa questão do sexo, que é uma questão complicada, né? Vamos falar boa noite para Gislene. Tudo bem, Gislene? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda. Prazer, obrigada. É um prazer estar aqui e principalmente para falar de um assunto tão maravilhoso, né? Delícia! Para mim é maravilhoso, porque é minha área, eu amo de paixão e sexo é vida, né? Eu falei isso, sexo é vida. Eu não sei se é uma... Eu sempre achei isso, porque eu acho que o sexo... tem a questão hormonal, a mulher se sente fêmea, tudo, mas parece que tem umas pessoas que ficam sem e ficam bem, será? Não tem certo, não tem errado quando a gente fala de sexo, nem de relacionamento, nem de nenhuma dessas questões. Então tá tudo certo, querer ter sexo, fazer sexo, transar, que é muito bom. Tô falando bom pra... É bom porque é gostoso. Bom. E é bom pra saúde mesmo. Bom para a moral. E é bom para a moral. Faz bem pra pele, né? Faz A gente bem pra emagrece, tudo. A gente fica... Faz bem pra autoestima. Né? E não ter sexo também, não ter vontade, porque tem fases na vida que essa vontade ela dá uma escapadinha. Normal, a gente né? vai falar sobre isso. Também é normal. Então, o sexo é bom de qualquer maneira, né? É verdade. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre maternidade, porque a gente viu até a minha querida Sabrina Sato, minha amiga, ela revelou que depois do nascimento da Zoe, muitas coisas mudaram, principalmente essa questão do sexo. Ela falou que ela estava meio assim, sem vontade. Ela falou, coloca aí. A apresentadora Sabrina Sato não poupou cliques durante a gravidez.
Tata Werneck trabalhou até os últimos dias de gestação. Eu, por exemplo, tô gravando, tô passando mal. Eu saio daqui, vou fazer ultra, que eu tenho medo de ter feito demais. E aí falaram que você não abre mão de trabalhar. Eu não quero abrir mão de trabalhar, ao mesmo tempo eu não quero perder nada da minha filha. Morro de medo de que tipo de... Ai, chorou. Não, mas é sério. Morro de medo de que tipo de mãe eu vou ser, se eu vou ser uma mãe boa o suficiente. Zoe e Clara Maria enchem as redes sociais de fofura. Em entrevista, Sabrina Sato declarou que a vida sexual não é mais a mesma depois do nascimento da filha. No início não dá vontade mesmo não, gente. Mas o que acontece? Eu acho que é normal, porque os hormônios mudam. Então, eu acho que o mais legal é o homem respeitar esse momento também que a gente está. E o Duda respeitou. E agora tá voltando, assim, a vontade, vai voltando assim. E aí a gente vai. Mais tarde, Tatá concordou com a apresentadora. E você de casa, qual a sua opinião? Então, vocês viram, né? Você viu o que ela falou? Vi. Depois eu achei até interessante. A princípio eu ainda falei, você falou? Ela falou, falei. Mas aí eu acho que é até legal, porque eu acho que as mulheres passam por isso e ficam com medo de dividir, né? Isso. Quando a gente tem a maternidade, que vem a maternidade, que você acaba de ter filho, você começa a ter problemas mesmo, mas com você mesmo. Ou talvez se dedica muito à criança, se vê como mãe, mas não é? é só dedicar, não. Você não se sente mais aquela... a poderosa, Vavavum. sabe? Por mais que você ame seu marido e tudo, isso é normal de você não querer. É uma fase. É uma fase pequena que daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. Ô, Patrícia, você já se sentiu assim? Já. Eu tive depressão pós-parto, logo quando o Davinho nasceu. Foi muito ruim. E ela falando dessa questão de você não se sente mais, eu passei por isso também. Fiquei me sentindo... Minha barriga ficou com muita estria. Eita. Dilatou muito. Então, tive diástase aqui. Então, aquilo mexeu comigo. Mas você sabe que até, por exemplo, a Sabrina, a gente viu que logo que nasceu a Zoe, logo depois Já ela voltou, ficou ótima, sim. né? Mas mesmo assim, nós nos olhamos no espelho e não nos achamos tão bonita quanto era antes. Você também achou isso? Achei, e eu estava até comentando uma vez com uma amiga minha que Você é tem um psicóloga. menino ou uma menina? Um menino. Quantos anos? 13 anos. Filho, te 13? amo. 13 anos. Nossa, como é o nome dele? Davinho, minha vida, meu filho. Como é o nome dele? David. Lindo. Eu chamo Davinho. Parabéns. Obrigada. Aí, eu falando com uma amiga, falando para ela que eu fiquei com um grilo em relação ao meu seio. Que eu tinha, tipo assim, muito tesão dos seios. E depois que meu filho nasceu, eu fiquei com medo até que ele pegasse, porque era como se fosse um lugar sagrado do meu filho. Porque eu dava de mamar, entendeu? Então, quando ele vinha, a gente ia ter relação, que ele tocava, eu não queria. Então, aquilo já gerava um desconforto e bloqueava a relação por conta disso. Depois organizou? Depois voltou ao normal, mas eu passei quase 7 meses, o período todo de amamentação desse jeito, não conseguia, e também por causa da barriga, que ficou muita pele. Depois arrumou? Eu arrumei com plástica depois. Mas ficou bem feio. Gislene, assim, é hormonal. No caso dela, ela falou que ela teve depressão pós-parto, que eu acho que a queda de hormônio muitas mulheres têm. Eu não tive isso, só engordei 30 quilos, mas não tive depressão nenhuma, só realmente tive que fazer ginástica. Mas, assim, você acha que é questão hormonal ou a mãe, a mulher se vê como mãe e não se vê como fêmea, tipo, pro homem? É uma questão hormonal só? É um pouco de cada coisa. A questão hormonal é bastante latente, porque tem todo um desajuste, uma desarmonia hormonal. Aumenta a prolactina e por conta da amamentação. E todos os outros hormônios diminuem. Tipo testosterona, né? Exatamente. Então, os hormônios entram nessa questão depois da amamentação. Depois que você desmama, na verdade, né? Você foi com 7 meses... Pode durar 1 ano, até um pouco mais, às vezes, e pode ser um pouco menos. Na verdade, não tem um período específico, mas, em média, de 7 meses, 1 ano, por aí. Depois vai voltando ao normal. Então, a questão dos hormônios entra nessa parte. E a questão do físico? Porque, normalmente, se dá de mamar, o peito dá uma caidinha, a barriga dá uma estriazinha, o cabelo dá uma caidinha, aquelas coisas todas. Então, aí também entra na questão que ela falou, né? A mulher, depois que ela tem filho, né? Então, a maternidade, ela meio que santifica a mulher.
Então, quando traz esse olhar de agora é sagrado, meu seio, né, minha mama é sagrada, é do meu filho, fica complicado essa transição entre ser mãe e ser mulher, ser fêmea, porque você não se vê mais, pelo menos no começo, sexy. Você não se vê sexy, você vê que realmente o seio está inchado. Com aquele cheiro de leite. Aquele cheiro de leite, aí vaza o leite, né? E aí tem a questão de um seio ficar maior que o outro. Normal. Então é muito complicado você se olhar no espelho, principalmente se a mulher já era vaidosa, ela olha, ela parece que... É um detalhe, mas parece que está tudo fora do lugar. Mas volta ao normal sem tomar remédio? Volta ao normal sem tomar remédio. Na verdade, assim, depois do parto, depois da amamentação, dessa questão toda, sempre tem o acompanhamento com o médico, com o ginecologista, que vai fazer a dosagem hormonal. Tá bem, né? Sim. Normalmente está. Um caso ou outro que precisa realmente de medicação. Até porque depois a mulher que tem filho, o negócio renova tudo, né? Renova tudo. Fica e aí, bonita. na verdade, tem que começar de novo, né? Então, Mas tem mulher que, depois que ela tem o filho, aquele negócio... Não, agora eu sou mãe do seu filho. Eita. Tem. Mas o pior, Rita... Aí já não quer mais não quer mais pregar fogo como pregava antes. Ah, não, aí não dá. Eu acho que a mulher é muito amor, carinho, fantasia. Quando o castelinho da mulher cai, ferrou, né? Sim, a Rita estava falando que a mulher olha e fala, agora eu sou mãe, eu não quero mais transar. Mas eu sou mãe do seu filho. Era, né? Pode acontecer. Sim, como era. Mas eu sou mãe do seu filho. Mas também tem muitos homens que olham a mulher com esse olhar Desse santificado. jeito também. Não, acontece Agora também. você é a mãe do meu filho. E eu atendi um caso assim, que ele falava de jeito nenhum. O sonho dela, a fantasia dessa mulher, ela era do interior, e ela só queria conhecer um motel. E ele falava assim, hipótese nenhuma eu vou te levar para conhecer um motel, porque você é mãe dos meus 3 filhos, e motel é lugar de vagabunda, de encontros extraconjugais. E isso criou um problema muito grande no relacionamento. Loucura isso. Então, tem essa questão e o foco todo dele era você é mãe dos meus filhos. Então, quando a gente olha esses pequenos detalhes, porque são pequenos detalhes, né? Mas aí vai empilhando essas questões e chega uma hora que a libido, ela desaparece. A minha barriga também, quando eu estava grávida, eu notei que meu marido também, meu ex-marido, né? Ele ficava meio assim. Por que era? Quando você estava grávida? Ele não queria, ele tinha medo de... Quando ou depois? Quando eu estava grávida. Tem. Você queria? Eu queria. E a mulher tem uma coisa na gravidez que ela tem uma fase do libido que vai lá em cima, depois outra que vai lá embaixo. Não tem uma fase assim bem... Tem muita oscilação, tá? No pico total, né? Você fala assim, quero transar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. E daqui a pouco vai desaparecendo, né? Esse fogo todo. Aquele ódio do marido que você olha, parece que quer matar ele, a culpa é sua. Não tem? Tem todas as situações que alteram muito. Eu tive essa fase. A culpa é sua. A culpa é sua. Tem estria, tem celulite. A culpa é sua, desgraçado. Você que é o Então, mas a gente você é o fala culpado. brincando. Eu não quero Mas mais, é né? verdade, não tô brincando. A culpa é sua. Só que se não tiver depois um reajuste nessas questões, tem mulher que leva isso para sempre. Mas a e culpa vai é deles ficar no mesmo. relacionamento, né? Então precisa tomar cuidado com as questões que a gente... Não é nem, porque tem mulher que fala não, mesmo. Mas a mulher acha mesmo. Não todas, né, Luciana? Alguém não achou que a culpa era deles? Na hora, tem um momento, tem uma montanha-russa de vendo? emoções. A gente sabe que não é racional, mas você trabalha com isso. Eu achei também. Tem filho, fica com 78 quilos. 90. Eu aumentei 90, 20 quilos eu engordei 30 Eu 30 quilos. também. Então, eu achava que a culpa era dele. E, pelo menos, eu acho que tem que ter uns maridos bonzinhos e falar assim, senhora, é verdade, é minha culpa mesmo. Vou pegar mais, pelo menos. Eu comia e ele falava assim, tem que comer, porque aí o menino... Eu tô ficando Fica gorda, forte. mas o menino tem que ficar forte. Ele dava comida 24 horas. A culpa é dele. A culpa é dele, eu aumentei Muito 20 bem. quilos. Agora nós vamos conhecer a história de uma mulher que segue à risca os padrões religiosos. Para ela, sexo é só depois do casamento. Entendi. Coloca aí. Luciana Gimenez, algumas religiões ditam normas de comportamento e muitos fiéis seguem à risca esses conselhos. É o caso da Vitória, que tem 21 anos e para ela, sexo só após o casamento. Vitória, conta pra gente quando que você começou a pensar dessa forma? Então, meu pensamento, ele veio de acordo depois de alguns episódios passados que eu tive na vida. E com a minha idade de 21 anos, poucas meninas da minha idade têm esse lance de castidade levado a sério. E você enfrenta dificuldade, por exemplo, já terminou algum namoro? É difícil um homem aceitar?
Muito difícil. Se ele não for da mesma religião que você, ou pelo menos acredita nisso, é muito complicado, né? Então já terminei sim uns namoros por conta disso, sim. E você teve alguém, de repente, uma pessoa que você se apaixonou e pra você foi muito difícil? Sim, na verdade esse namoro que eu tô falando exclusivamente foi exatamente, eu ainda não superei, mas quando a gente coloca um propósito, você segue até o final. Se você, de repente, se casar virgem e depois do casamento você descobrir que você não tem afinidade sexual com esse parceiro, você já pensou sobre isso? Já pensei sobre isso. E por mais que na Bíblia um divórcio não é uma coisa tão aceita, eu acho que eu pelo menos cumpri o que eu sempre segui a pulso. E o que as pessoas pensam a respeito? Por exemplo, amigas, que nem você citou, familiares, as pessoas te apoiam? Quem não é na religião não acredita. Tá. Quando eu falo assim, eu sou virgem, ninguém acredita. Então, minhas amigas mesmo dizem que é um absurdo, porque elas, poucas, eu acho que mais 2 amigas minhas, que também levam a castidade a sério, falam que isso é impossível para 21 anos, nunca. Eu sou julgada sempre até. Todas as pessoas que eu conheço têm primeira intenção é essa, assim, não levar a sério. Para você, o sexo, ele está ligado apenas à procriação? Não. Não? Eu acredito que também sexo é uma forma de louvar a Deus. Quando você coloca o sexo dentro do casamento, pode haver louvor a Deus, como também procriação. Acho que os dois andam juntos, assim. Eu não posso falar que nós somos uma máquina de reproduzir, porque a gente não é. Muita gente deve estar concordando com você, mas muita gente também deve estar discordando. O que você diria para a sociedade? Se coloque em um pedestal para que ninguém te tire, entendeu? Não vou falar siga a castidade em si, porque eu sei que é muito difícil, mas se respeitem como mulheres para que a sociedade em si entenda o que você leva como filosofia e possa te respeitar, você como gênero, na sociedade, ainda mais no Brasil. Virgindade ainda é um tabu, mas isso as pessoas estão escolhendo. Tem muitas pessoas que escolhem fazer sexo depois do casamento. O que eu falei é que já tá difícil para quem tá fazendo, imagina para quem não faz. Isso foi uma brincadeira minha, tá? Mas eu entendo e respeito. Cada um escolhe como é melhor para si. Na verdade, não é só a virgindade que é um tabu, sexo é um tabu. Ainda? Ainda é um tabu. Não só o sexo, mas, por exemplo, quando eu falo sou sexóloga, eu sou separada, e quando eu conheço algum homem, né, namorar, assim, pra tentar, pelo menos, Conta né? pra gente, colega. Não, abafa, melhor abafar. Aí eu acho que é pior. Eu acho que fala logo. Aí eu acho que vai ser aí pior. eles falam o quê? Aí eles falam. Não, então, aí eu conheço, e o papo tá super bom. Aí eu falo assim, aí o cara pergunta, o que você faz? Eu falo, sou sexóloga. Se for por mensagem, nem chega a próxima resposta. Como assim? Não chega. E os Homem homens tem medo de fogem. mulher que Eles sabe têm mais medo. que ele, Por né? quê? Porque eles acham, e alguns me relataram, eu falo que eu tenho sorte por um lado. Normalmente as mulheres reclamam que os homens somem, né? Desaparecem, não é nem sinal de vida. Somem mesmo. Os meus, eles falam, olha, a última vez que a gente sai, é o último jantar. Eles falam? Falam, eles me contam. Oi? E eles falam, olha, não vou assumir uma sexóloga. Teve um que eu saí 6 meses, ele falou assim, como que eu vou te apresentar? Essa daqui é a Gislene, minha namorada, ela é sexóloga. Que isso tem a não ver? posso apresentar para os meus pais que são idosos. Então tem muito preconceito. Fala que... Tem muito tabu, muita discriminação. E isso é fato. Então, você acha que eles têm medo? Eles têm medo porque eles acham... Você porque, entende assim, muito de sexo, eles são ruins. Sim. É o medo. né? Teve um que falou assim pra mim, eu não vou deixar você... Nunca vou pra cama com você, porque eu não vou deixar você avaliar a minha performance. Tá vendo? É a primeira coisa que vai pensar, oi? Tá, e na questão sabe da por quê, virgindade? Luciana? Só pra fechar isso... Porque ainda tem essa... Nós vivemos numa sociedade machista. Nossa. Exatamente. Então, o poder do sexo, de modo geral, ainda parece, eles pelo menos acreditam, que está nas mãos deles. Sei, não é nada deles. E aí, quando você fala assim, essa mulher, ela trabalha com isso, ela sabe bastante... Isso assusta, sim. Entendi. Depois que conhece, os que se dão a chance, que se permitem, a coisa vai mudando de figura. Mas, em princípio, eles se afastam, sim, sexóloga e sexologia. Fala que você é psicóloga. Depois você fala psicóloga com especialidade do machismo, em sexo. né? Sim. Hoje, assim, na minha época... Qual que é a sua época, gata? Você é novinha? Eu sou novinha, mas logo 15, 16, 17 anos. Ontem. Mas todos os homens, eles se vangloriam, falam, tirei uma virgindade.
né? Ah, tem isso? Tem. E eu nunca vejo assim, mulher dizer, eu tirei a virgindade de um homem. Ainda tem Eu tirei isso? uma virgindade de um homem, eu, Patrícia. Como é que foi isso? Foi bem louco, porque eu não sabia que ele era virgem. E eu já era experiente. E aquela coisa, eu tive que fazer o papel do homem com a mulher que vai fazer a primeira vez, entendeu? E foi bom? Foi horrível. Coitado, se ele estiver me assistindo, ele sabe que é com ele. Coitado. Mas, pô, o cara nem encostou em mim, Rita. Mas e depois melhorou? É, eu fui ensinando. Aprendeu direitinho? Aprendeu, mas aí Que quem tá depois usufruindo você é outra. experimentou. Tá, mas vamos voltar aqui pra pessoa que quer esperar. A menina ou o menino quer esperar ele casar para fazer sexo. Legal? Legal. E se não gostar depois que casou? Ah, Isso aí é um problema. Uai, Gente, hoje é em dia é complicado fácil. isso aí. Mas eu acho legal isso, quando é de você. Não a imposição da família ou da sociedade, mas de você. Não, eu quero. O casal quer, né, Só Rita? depois. É, o casal quer. Sim, aí eu acho legal, acho bonito até. É legal. Eu você, acho. Você perdeu a virgindade com quantos anos? Você teve filha com 14 anos. 14 anos. Engravidei com 14 e tive com 15. Então perdeu a virgindade e já engravidou? Sim. Foi no mesmo mês. Eita. Você, tipo assim, era bom? Porque 14 anos é bem novinha, né? Não, então, até o período que eu fiquei com ele, que foi um período de 5 anos, eu via o sexo de uma forma muito ruim. Eu criei um trauma com relação ao sexo, né? Eu criei esse trauma, eu achava ruim, eu achava feio, eu não via o sexo como amor. E foi um trauma que me travou durante todo o casamento. Até quando eu decidi não mais me agredir com relação ao sexo, porque eu achava uma agressão, eu achava que ele estava me usando. Mas por causa da traição ou antes? Por causa da traição, e acho, aí a doutora deve explicar melhor, porque eu perdi a minha virgindade muito cedo. Então, de certa forma... Você o culpava, talvez? Eu me culpava. Mas você perdeu com ele, com o seu com marido? Ele, foi com Você, ele. Eu tinha... Desculpa eu perguntar, quantos anos você tem? Hoje, 40. Tá novinha. Não tem quem diga. É novinha Criança. ainda. E você perdeu a virgindade com ele, então você o culpava, talvez, por ter ficado grávida também? Sim, sim. E ele tinha 22 anos na época. Entendi. Então, a menina de 14, com um homem de 22. E você acha que... E você descobriu a traição dele, você tinha quantos anos? Eu tinha 17. Até então, o sexo era bom? Não. Não, com ele nunca foi. Mas- Porque eu fiquei com trauma quando eu engravidei. Eu acho que toda, né? Mas na lua de mel, essas coisas aconteceu tudo normal, tudo Eu bonitinho. não tive lua de mel, né? Porque com 14 15 anos. eu perdi, né, a virgindade e já engravidei. Então foi tudo muito você rápido. Casou após, Foi. já Loucura, 15 anos, entendi. Mas, na verdade, é uma questão que falta educação sexual. Não é que nem falta, não tem mesmo. Então, a gente percebe que são detalhes que vão, como eu falei agora há pouco, é um empilhamento. A gente começa que coloca algumas... Tem muitas crenças, muitos tabus, por questão de religião, por questão social, familiar. Então, a gente já usa os termos, por exemplo, perdi a virgindade. Eu ia falar isso. A gente já entende que eu estou Perdeu tendo alguma uma coisa. perda mesmo, né? E isso é ruim. E, na verdade, a gente, pode dizer perdi a virgindade, você está criando um conceito de perda. E você pode dizer ganhei experiência, né? Então, qual é a visão que você vai ter? E é assim que você vai construir. A questão de o sexo é sujo, é feio, é pecado. Pra Foi mulher, o que eu né? Porque construí. pro Mulher. homem, pegou várias, é ótimo. Sim. Então, isso vai só aumentando as questões quando surgir um problema. Porque até então não é um problema. Então, casar virgem. Tem muita gente que casa virgem, tem muita gente que também é assexuado. Simplesmente não quer sexo. Então tem que casar com outro igual, né? Sim, mas não quer ter relação sexual. Mas ela quer carinho, ela quer o relacionamento, ela quer o romantismo, ela quer a afetividade. Mas eu casei e eu não queria sexo. Não, mas você foi obrigada, né? É. Não, mas eu casei porque eu queria sexo com outro, mas não tive com Como é outro, que era a casei história com mesmo? outro. Meu Deus. Aí eu não queria mais dar com outro, aí eu fui obrigada a dar. Então, aí Pois quando é, fica aí eu não nessa queria mais questão- sexo nenhum mesmo. Também depois dessa confusão toda, né? A gente precisa pegar um papel Ju. e entender qual é a história dela. Depois eu te conto. Quero saber. Eu tive um namorado recente, tipo, não vou falar data, senão quem conhece vai entregar, mas que ele não gostava de fazer sexo. Ele não gostava de sexo? Não.
Com você ou geral? Não gostava. Não sei, comigo, tipo assim, era uma vez por mês. Porque tem isso também, às vezes é com a gente que não quer, né? Era o jeito Pode ser. dele. Era o jeito dele. Uma vez eu coloquei uma lingerie, ele, que isso? Ah, Se não. veste, se cobre. Sei lá. Alguns amigos meus A cara da Rita. já Sei, eu também ficavam tô achando assim, estranho. sabe? Falar nada não, Patrícia. caiu aqui o negócio. Já Fala no nada meu não. caso, Cuidado. além que eu de terminei. ter o trauma, ele já era ávido por sexo. Ele amava sexo. Com 22 anos, né? Com 22 anos. E aí me traía com todo mundo. E eu fiquei apavorada, porque eu tinha medo de doenças, né? E tinha nojo. Eu passei a nutrir nojo por ele. A gente vai falar sobre isso, sobre traição. Mas antes, olha, ela está há 5 anos sem sexo e você vai entender o porquê. Coloca aí essa história. Ele era tudo na minha vida. No dia que eu encontrei a minha melhor amiga com ele na cama, eu achei que eu ia infartar. Nossa, no começo era mil maravilhas. Eu era a princesa, a bebezinha, a branquinha, que era o apelido que ele me dava, entendeu? Eu era tudo isso. Aí foi mudando, né? Aí ele começou a enxergar defeitos em mim. E nunca era o suficiente, nunca, nunca, nunca. Tudo que eu fazia, ele implicava comigo. A modelo passou a investigar o namorado para entender o porquê da mudança de comportamento. Um certo dia, eu estava na casa dele, ele foi tomar banho e deixou o Facebook aberto, esqueceu. Aí eu comecei a fuçar nos mensagens. Encontrei lá encontros com essas menininhas de piriguetes de rede social. Então, eu relevava, porque eu tinha medo de perder ele. Ao voltar para casa, se deparou com uma cena que jamais vai esquecer. E eu morava com uma amiga, de muitos anos. Quando eu chego em casa, eu pego os dois juntos na cama. Aquilo para mim foi o fim do mundo. Eu até passei mal nesse dia. Cida terminou o relacionamento, mas sua vida sexual nunca mais foi a mesma. Hoje eu estou há 5 anos sem sexo. Porque eu não consigo me relacionar com ninguém. Quando eu relaciono, eu travo na hora. Bom, a gente viu a história da Cida Alves. Tudo bem, Cida? Tudo bom, Luciana? Boa noite. Querida, Boa noite muito a obrigada todos. por abrir a sua história. A gente estava falando de traição aqui, mas é uma coisa bem séria, que machuca muito. Então, a sua história está aqui para mostrar isso para a sociedade. Você tinha um namorado de quanto tempo? 5 anos. Era apaixonada por ele? Totalmente apaixonada, cega, alucinada. Para mim, ele era como se fosse meu príncipe encantado. Eu sonhava em casar, ter filhos, etc. E vocês tinham um relacionamento sexual normal, bom, gostoso? No início, sim. Eu sou bem folgosa, eu amava. Era perfeito, mas depois começou a colocar defeito em mim, que eu tava gorda. Ah, para. Ele começou a falar isso? E eu nunca fui gorda. Mas... Falando que meu cabelo tava horrível. Cabelo tava horrível? Falava. Como assim seu cabelo é lindo? Mas falava. Enfim. Ai, louco, mas tá bom. E aí ele acabou transando com a sua amiga? Exatamente. Uma amiga que eu considerava irmã. Era como se fosse Deus no céu e ela na terra. Você pegou? Peguei, os dois na cama. Gente, isso é difícil, hein? Você chegou em casa e eles estavam transando? Exatamente. Eu fui para casa dos meus pais, que eram perto. E eu ia dormir na casa dos meus pais e eles já sabiam disso. Aí me deu uma coisa assim, sabe, um sentimento ruim. Eu quis voltar para casa, mulher exatamente. sabe, sétimo sentido. Eu cheguei em casa, abro a porta, tava os dois lá na cama. Para. Não, falando sério mesmo. O que você fez? Eu fiquei louca, eu passei mal, liguei para minha mãe, que a minha mãe O que você fez na Você hora? Bateu? Eu não tive reação. A gente não tem Eu não reação, a tive. gente para e fica. Eu não, filha. É inacreditável. Eu não tive. Continuaram, Eles pararam? já pararam, assim? ficaram assustados, Já. pediram Ainda bem desculpa, que não. mas Na cama, não. Não, nunca peguei. Eu quero saber, então. E aí, você não fez nada? na hora eu não consegui fazer nada porque eu fiquei em choque. Tá. Totalmente em choque mesmo, fiquei Ok. muito assustada. A primeira coisa que eu tive em mente é ligar para minha mãe. E aí? Aí minha mãe me buscou, aí ela me levou, entendeu? E eu não queria ver a cara de ninguém. Eu fiquei louca, eu fiquei perturbada. Minha mãe teve que me levar para o psicólogo depois. Doeu Fiz tratamento. muito. Nossa. E eles? Depois ele tentou Não, reatar. na hora ali, Eles tentaram ir atrás de mim, mas não adiantou. E você depois teve um bloqueio? Um bloqueio, porque eu vou te falar como que eu sou. Eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu sempre sonhei em casar, ter Ela tem filho. cara de bem sensível, né? Qual é o teu signo? Eu, Capricórnio. E aí?
E eu era realmente muito apaixonada por ele, entendeu? E eu acho assim que para o sexo ser legal tem que ter sentimento, tem que ter amor. Porque senão é a mesma coisa de você estar transando com um boneco inflável, sei lá. Eu penso dessa forma. Então, aquilo para mim foi um choque, entendeu? Eu nunca, na minha época, quando eu não namorava, saía para as baladas, eu sempre fui mais quietinha. Não quietinha, assim, beijava na boca, tudo. Mas para mim, ir para a cama com alguém era muito difícil. Justo, entendo. Porque eu tinha que sentir aquela coisa para ir, entendeu? É a pele, né? Exatamente, eu a acho química. assim também. E olha, o meu ex-namorado, ele não é bonito, não, viu? Ele é horrível. Horrível. Graças a Deus que ele é feio. Foi o da cama? É o da cama? É, o feio. Esse da traição, ele é horrível. Mas você sabia que ele era feio naquela época ou depois você viu? Mas E tem o filtro do amor, não tem? Eu falo que ele é um grande ator, porque ele me conquistou, assim, como um príncipe encantado. Mas assim, você não se interessou por nenhum homem legal? Agora, acho que de tanta minha mãe fazer promessa, rezar... Quando a mãe faz, é porque... Não, é sério, minha mãe é uma pessoa de muita fé. Eu estou começando a enxergar pessoas, a ter interesse em pessoas, e eu olho, nossa, que lindo. Pessoas são homens? Homens. Então fala homem, amiga. Tá bom, eu vou falar homem, interesse por homens. E aqui é o super pop, a gente não sabe, né? Que amiga, que amiga. Ela fez algum contato Ela foge depois? de mim igual o diabo foge da cruz. Esquece essa mulher. Eu não quero saber, Deus me livre. Mas você está falando neles aí, esquece eles. Esquece essa mulher, não é nome de amiga, Mas não. ela, Morreu, ela enterrou. fala pessoas, ela nem fala homem, né? Você vê. Né? Então, são esses detalhes que quando a gente fala Será que de ela traumatizou sexo, total? sim, com certeza. Então, são detalhes como esse, o sexo é sujo, é feio, peguei nojo, a pessoa não é mais o homem. Ele era bonito, ele era o príncipe. Não, ele era agora- feio, não, ele era feio, ela Não, falou. quando ele conheceu... Ele era príncipe, mas não falou que era bonito, não. Não, quando ela conheceu, ela achava Príncipe. ele o príncipe. Eu me encantei com o ser humano dele, que eu Mas não era achasse que bonito. fosse o ser humano que eu achasse que fosse, mas não é nada de ser humano. Para mim é um monstro. Que faz uma Não, mas coisa a dessa, é um beleza monstro. física também não conta nada, não. Não, eu nunca O que conta é a olhei beleza beleza interna. física. Ah, mas depois de Eu uma acho que traição tem só isso. piora, né? Depois de uma traição só piora. Não, aí piora. Mas eu digo assim, não, é porque ela falou assim, ai, eu não me encantei pela beleza física, porque ele era feio, não sei o que lá. Não. Chamou de feio. O que chamou a atenção é lá o de dentro, que pra mim é o que chama é o lá de dentro. Eu até hoje também, não pensa não, neguinha. Tá bom, mas se passar o Cauã, você vai falar o quê? Como é que é? O Cauã. Bonito. Você vai falar, olha, é só de dentro ou de fora também? Então tá. Né? Não, eu só vou ver o lado de dentro. Eu olho mesmo. O de fora eu não vou ver, não. Menina, tô casada. Não, fica gente, só tô quieta. comentando Mas como olhar exemplo. não Ele tem também problema, tá casado. Rita. Eu não sei. Ele também é Só casado. olhar não tem problema. Se é de escorpião, mas a gente é muito bem. visual, muito sexual, muito Nem olhou fala da comigo. vontade. Olhou da vontade. Né, homem passa, a mulher passa, o homem olha pra bunda, o escorpião olha também. O homem passa. Vai todo mundo olhando. Eu fico olhando, eu olho, nossa, na minha cama. Abafa. cabeça. Mas eu quero entender o seguinte, mas você tem vontade de voltar a retomar a sua vida normal, sexual? Claro, eu tenho vontade sim, porque meu maior sonho é casar, ter filhos. Eu sou filha única. Minha mãe tem um sonho muito grande de ter um neto ou uma neta que vem, né? Tá, aí você conheceu um rapaz. Aí você foi pro motel. E aí? Se eu conhecer e for pro Você motel? conheceu já? Você falou Eu que fui você pro chegou motel. Entendi. Tô falando o rapaz que eu saí. é. Eu cheguei na hora, eu travei. Mas ele tava Eu fiquei gentil? paralisada, assim, parecia que eu não sentia nada. Parecia que eu era um robô e ele um ser humano. Mas tipo você isso. conversou sobre o assunto com ele, que às vezes ajuda. Não, porque eu fiquei sem graça. Eu disse que eu estava passando mal, com dor de cabeça forte, para ele me levar embora. Não, mas Ele me levou. antes, Mas quando e vocês antes? se conheceram... Não, nunca tive coragem de falar. Então, eu Porque eu acho acho constrangedor. Você fez entendeu? terapia Fiz terapia. e ajudou? Ajudou bastante. Você Ainda está ajudando, né? Eu estou melhorando bastante. Você ainda faz a terapia? Ainda faço. É porque eu acho que, na realidade, eu não sou psicólogo, mas ela tinha que encontrar alguém que fosse antes amigo, né? Porque aí, com essa amizade, talvez você se sinta mais relax, mais relaxada, aí uma coisa leva a outra, aí já, né? Aí foi o Mas que eu acho que aconteceu também tem que comigo. conversar com o parceiro. Isso que eu tô falando. Né? Porque tem que Você é conversar uma com o pessoa parceiro. amiga, né? Mas começa com um amigo, pronto. É. Eu também fiz isso, não se preocupa, não. Você? Você Foi ficou com um quanto amigo. tempo sem? Eu fiquei mais de 8 anos, já fiquei. Gente, 8 anos Não sem fiquei, sexo? Fiquei 8 Ele era- anos, depois fiquei 4. Ô, Mas Luciana, era você sem tem uma nada, ideia? Mas sem é porque eu parceiro. não queria. Mas você se masturbava? Eu tomava muito banho.
Rita. Chuveirinho sempre ajuda, né, Engraçado, Rita? falar de masturbação é um tabu também. Nossa, masturbação, a gente não pode falar disso. Principalmente de mulher, né? Não é? Engraçado isso, gente. É muito Mas engraçado. sem conhecer o próprio corpo, aliás, é importante masturbar, porque você precisa conhecer o seu corpo até para você saber o que te dá prazer e o que não dá prazer. Porque assim você também pode ajudar a pessoa a acertar. Porque se você não conhece o seu corpo, você não sabe o que te dá prazer, você não sabe o que você não gosta ou o que você gosta. Nem a velocidade, a pressão. Tem muitas mulheres, a gente fala que é só homens, mas tem muitas mulheres que não sabem o que é vagina, o que é vulva, onde é o clitóris, e aí fica tudo muito difícil, né? Ô, Cida, deixa eu entender uma coisa. Você teve outros parceiros antes do seu namorado? Tive. Eu tive namorados também. Tipo quantos? Os 2. Então, na realidade, quantos parceiros você teve ao todo? Namorados mesmo, foram 3. Não, todos que você já tenha, tipo... De sexo. Sexo. Ah, não sei te falar 3. assim. 4. Namorados mesmo, assim, foram 3, sérios, né? E o sexo era bom? O do último era. Qualquer um, era bom? Os 2 primeiros eram mais ou menos, o do safado sem vergonha era ótimo. Esquece a parte que ele era sem vergonha. Esquece a parte de ser vergonha. Você se divertia, você? Sim, claro. Era gostoso? Era gostoso. Como eu te falei, eu era bem folgosa, eu gostava. Eu procurava também, entendeu? Não era só eu que me procurava. Entendi. Eu procurava. Nós 2 era incríveis. Como é que você superou isso? Que você passou, não exatamente pela mesma situação, mas, assim, particularmente difícil também. Então, eu tive que fazer terapias. Eu fiz durante 5 anos terapia. E a minha sorte foi que eu encontrei alguém depois, né, que é o meu marido atual, tá? Uma pessoa experiente, que aí ele soube perceber essa minha dificuldade, e aí a gente conversava bastante, né? Ele é da área de saúde, ele é médico, então acho que ele captou a coisa e me ajudou muito. Mas com outro homem não funcionaria da forma que é hoje. Então aí eu passei a ver o sexo de forma diferente, com amor, né? O prazer feminino que eu não tinha sentido antes e passei a sentir no meu casamento atual. Então, esse trava todo, esse momento que travou a minha vida, me despertou também para esse momento que acabei escrevendo um livro agora, né? O livro é Ela Voltou a Sonhar, Você Também Pode. Ai, que bonitinho. Para você, perfeito, hein? Para estar inspirada. Já presenteei ela já me deu de presente, eu fiquei hiper feliz quando eu vi a legenda. Para ajudar mulheres com esse trauma, porque eu vi que é uma coisa muito difícil e que deve existir outras mulheres por aí passando por isso. Você sabe que é comum às vezes, né? Sim. Porque as mulheres também têm né? vergonha de falar que está passando por isso. Tem muitas mulheres que não falam. Então, e eu acho que o que acontece, eu já vi muito com as minhas amigas, elas estão com os maridos ou namorados, os namorados, os maridos traem, elas fingem que desculpa, quer dizer, até acredita que está desculpando porque não quer sair do relacionamento, mas não consegue que desça, né? Eu tenho uma amiga minha que viveu isso, passou 1 ano, e aí ela falou, não consegui, quer dizer, ela achou que estava lá, mas ela olhava para o namorado e tinha raiva dele. Sim, porque o que fica é a questão da traição mesmo, né? Eu fui traída, eu fui enganada. E mulher tem o dom, não sei se isso é bom ou ruim nesse aspecto, de fantasiar, então ela tenta buscar informação. Total. E ela quer descobrir, mas a outra é loira, ela é morena, ela é gorda, magra, alta, baixa. Eu sou do FBI, né? querida. Eu também. Então, todas as mulheres são. KGB. Então, isso acaba... Era bom com ela? Né? Então, o que será que eles estavam fazendo? Né? Como é que ele fazia com ela? Exatamente. Né? E se ela descobre e ainda está no relacionamento e ele, por exemplo, demora para chegar em casa, mesmo que ele não esteja, ele está realmente trabalhando, mas ela fala, ele está com ela, estão no motel, será que está assim? Será que está como? A gente adoece. Né? É verdade. Sim, adoece mesmo. Então é melhor não trair não, viu? Agora, nós vamos conhecer a história da Lorena. Ela namorou por 4 anos sem relação sexual e ela se considera aquilo que a gente está falando aqui, né? Uma assexuada. Vamos entender. Luciana Gimenez, a Lorena tem 20 anos, é assexual. Ela viveu um relacionamento de 4 anos e nunca manteve relação sexual. Lorena, você nunca teve interesse em praticar sexo? Nunca tive interesse em praticar sexo, nem curiosidade, nem nada. E nem vontade. Por quê? Olha, eu acredito que isso é de mim mesma. Eu olho para as pessoas, tipo, alguma coisa vai me atrair nela. Essa alguma coisa não é sexo, pode ter certeza. Pode ter certeza que não é.
E aí você viveu um relacionamento de 4 anos. E é claro que, com certeza, o parceiro investia, né? Vidas investidas. E aí? Era difícil. Por isso que eu evitava ver ele. Tipo, a gente se via muito pouco exatamente por conta disso. Carícias também você não permite ou carícias tudo bem? Você não gosta de ir além? Olha, carícias pra mim tudo bem, eu não vou além. Você não vai além? Não. Eu não sinto tesão, mas a pessoa automaticamente ela vai sentir. E não adianta eu provocar a pessoa e depois não poder corresponder, porque eu não vou responder à mesma altura. Você acha que você tem um bloqueio? Não. Não? Não, eu não acho que eu tenho um bloqueio, não. Você nunca teve nenhum problema anterior, nada que te causasse isso? Não. Não? Não. É uma coisa que você não tem interesse? É só uma coisa que eu não tenho interesse, que eu vivo sem. Eu não acho que eu tenho ali um percentual de teve uma culpa no passado que pode... Não, acho que não. Isso atrapalha você ou você vive bem sem sexo? Eu vivo muito bem. E se o parceiro procurar, no início, você já deixa claro, olha, eu não gosto de sexo. É automático, eu já falo, eu sou virgem, então esquece que não vai rolar, não tem, acabou. Mas a gente pode dizer que você é assexual se você nunca provou? E nem tenho interesse, então eu acredito que sim. Porque automaticamente, até uma pessoa que ela é virgem, eu conversando com outras virgens, elas falam pra mim que tem curiosidade, tem um certo interesse, quando beijam a pessoa, vem aquela emoção de sentir o prazer e comigo não rola. Então eu acho que sim, tem essa diferença entre eu e outra pessoa. Entendi. Você já conversou, por exemplo, com um ginecologista ou com um psicólogo? É normal, eles falam que é super normal, super normal. Eu conversei com a ginecologista, ela falou pra mim que, além de ser normal, ela fala que é um encanto, porque são poucas meninas que são assim. Se tocar também é uma coisa que você não se toca? Não. Não. Já tentei, não dá certo. Não. Sexo, você quer passar longe? É, já tentei, não dá certo. Atualmente, hoje, eu posso falar isso. Você quer passar longe? É. Quando você conta isso, por exemplo, você está contando em rede nacional, você deve desabafar com seus amigos, o que as pessoas falam? Elas te cobram? Muito. Fala que eu tô com ser freira. Fala que na minha idade eu vou ficar pra titia e que se fosse eu virava freira, que vai ser muito melhor do que eu continuar na minha vida do jeito que tá. E eu dou risada e vambora. Não teve nenhum menino que mexeu com você, assim, de uma forma mais sexual? Já mexeu com sentimentos. Tipo assim, eu quero estar com ele, mas... Sim, mas sexualmente falando, não? Não. Não? Não. Quando você olha algum galã na televisão, também não? Não. Não? Não. Você vê o Cauã Raymond e você não sente nada? Nada. Ai, Luciana do céu. Juro. Adorei. Nada? Nada. Não sente nada pelo Cauã? Nada. Eu olho pra ele e falo, poderia ser meu irmão, olha. Ai, adorei. Sexo pra mim é uma coisa desnecessária. Acho que não tem necessidade de eu fazer, nem de eu experimentar, nem de eu... Nada, não tem... É uma zero esquerda na minha vida. Acho que não preciso de sexo pra nada. Então, a gente tem ouvido muito falar dessas pessoas que são assexuadas. Gislene, assexuada é falta de hormônio? A pessoa só não tem a vontade? Tá na cabeça? Ela não quer? É problema? É normal? É normal. Pode ser, mas não é considerada assexuada se ela tem o problema hormonal, né? O desajuste hormonal. Porque aí ela vai ter a libido baixa, ela não vai ter desejo nenhum e ela vai perceber que ela não quer transar. Não teve nenhum trauma, como, por exemplo, vocês. Não tem trauma, não tem nada, mas perdi a libido. Ela vai, muito provavelmente, nesse caso, não tem trauma, não teve nenhum problema, provavelmente é questão hormonal. Então, faz uma dosagem, equilibra e ok. Então, aí ela volta a ter o desejo, a ter relação sexual, ok. A pessoa assexuada não tem nada a ver com isso. Ela realmente não tem desejo por sexo, ela não tem vontade de transar. Tem uma garotada assim agora, viu? Tem bastante, até por conta, as pessoas, os jovens da estão... facilidade, talvez? Não, eles estão experimentando. Então, os jovens estão na fase de experimentar tudo. E aí não fazem? Não fazem. E aí tem o que eu falei agora há pouco, carícias, né? Então, nós temos algumas polaridades. Os jovens, assim, tem meninas de 12, 13 anos, começam a transar com 10 anos, com 12, 13 estão grávidas. E depois passa um tempo e fala assim, não quero mais. Né?
E muitos desses casos é porque começou muito cedo, não teve experiência, pode ter alguma coisa que não foi legal ali, ela fala, eu não estou mais afim. Não, a gente está falando das pessoas que não têm vontade mesmo. Então, mas ela pode ser situacional e não Tá. quero ficar, eu vou ficar 4 anos sem transar com a Foi a Rita. Rita aqui, ó. Né? É, E depois eu não volta a transar. Dá E aquelas que não gostam mesmo? Assexuadas? Tipo... Tem as que não gostam de fato e também está tudo bem. Não tem nenhum problema, não tem nenhum distúrbio. Simplesmente a pessoa não gosta. Eu tenho ouvido muito da garotada. Tem uma galera jovem, 18, 19, 20 anos, que não... Não sei se é tão fácil hoje em dia que eles não têm aquele tá desespero. muito fácil, né? Eu acho que é Eles- tipo o desespero de antigamente. Ah, vamos. Agora é tipo, ah, não. É porque sexo, principalmente para mulher, é a conquista. Então, tem que... É o romantismo, né? Como ela falou, eu tenho o sonho de casar, vem o romantismo, tem que ter aquele príncipe encantado, mesmo que a gente saiba que... A mais velha, a gente sabe que não tem o príncipe encantado. Não olha pra né? mim, não. Mas a gente ainda tem aquela fantasia. Mulher... Tudo bem que tem muitas mulheres, e também está tudo certo, que vai lá e transa por transar. É sexo casual, eu tô a fim de transar, vou sair, vou pra Bastante gente balada. faz isso, fica de Sim. boa. Não quero nem saber o seu nome, as mulheres, tem muitas mulheres fazendo isso. Não quero saber o seu nome, não me ligue no dia seguinte, porque eu só quero transar. Eu conheço gente assim. Momento Eu conheço homem, mulher assim muitas. também. O quê? É. Tenho amigas demais que não querem saber nem o Instagram. Não quer Pra nem não ter saber perigo o nem de nome. seguir. Sim. Sim. Entendi. Então, tem de tudo. E são experiências. E realmente é esse o termo. Estou experienciando. E aí eu vou ver o que mais me agrada. Se é transar casual mesmo, que eu não quero nem saber o nome, para não ter nenhum... Não me achar no dia seguinte. Não quero transar porque realmente eu não tenho vontade. Eu vou dedicar a outra coisa. Então, eu vou ao cinema, eu pego na mão, eu dou beijo na boca. Mas transar eu não quero. E pode ser uma fase e passa depois, quando achar um príncipe encantado. Que não tem. Então, tá tudo certo. Mas o que acontece, por exemplo, aí quando você começa a sair com um cara e aí você chega, beija e tal, e não quer, o cara nunca mais? Tipo, me procura. Porque acho que ele não quer dar por vencido, né? Aí eu fico enrolando, despistando, tô Ele acha que ela trabalhando, tá tô fazendo doce. cansada. Ele acha que ela tá fazendo doce. Tem um que até hoje me Descobriu agora que procura. não é. Talvez não seja o que eu esteja pensando, mas ele é uma pessoa hiper educada, ele é um verdadeiro príncipe, Eu tô entendeu? Mas dizendo, assim, mas eu não rapaz, tive é fino. química. Sabe ainda. Mas você não sabe, você não fez nada. Mas eu não, a química que eu falo é de bater o olho, de beijar na boca, sabe aquelas aí coisas não assim? Aí não rola. Mas quando você sai com ele, você conversa, você Eu beija gosto na da amizade boca. dele, pra te falar a verdade. Eu Ah, gosto então da vira companhia amiga. dele. Ainda Então, não vira se amiga. apaixonou Tipo, por sair, ele, vamos ainda passear, não. vamos sair, vamos beber um. Aí é bom. Então mas Você bebe? Eu bebo. Quando você bebe, você se transforma em alguém que você não queria ser quando você tá boa? Aí eu começo a querer ir, mas na hora que eu chego, travo. Tu trava e não bebe mais, porque sabe que passou dali, tu vai... Não, mesmo bebendo, eu nunca perco o controle quando eu estou bebendo. Eu sempre tenho aquele controle para não sair do controle. Então perca. Eu acho que tem controle Uma vez demais só. aí também. Eu quero entender o seguinte, se a gente não pratica o sexo, perde a janela? A janela não. Mas vai perdendo interesse. Quanto perdendo, menos você faz, menos interesse, menos desejo Quanto você mais tem. faz, mais quer? Quanto menos mais, exatamente. Quanto mais faz, mais você quer, porque aquilo é prazeroso e você quer repetir. E quanto menos você faz, aquilo não está fazendo falta. Então, não faz diferença. E é uma questão de erotismo na mente também? Você vai erotizando a mente ou não? É só Sim, a questão físico? de erotizar a mente, na verdade, a gente chama de repertório, né? Que é interessante para você também. É interessante para todo mundo, mas no caso dela que tem essa situação. Ao ampliar o repertório, ou construir, se já tem, a gente amplia, se não tem, a gente constrói o repertório erótico. Mulher, por exemplo, vai muito para contos eróticos. Então, quando teve os 50 Tons de Cinza, a mulherada se soltou. Um boom. Né? Por quê? Porque tinha uma história, ele era um príncipe, todo mundo queria Ele é um gato. um Christian, né? Então, tem essa questão toda. Então, a gente vai fantasiando. Filmes eróticos, filmes de entretenimento adulto, né? Não é Creminhos. Cremes, conhecer o próprio corpo. Então, você vai construindo ou aumentando o repertório erótico. Quanto mais você alimenta a sua mente com esse repertório erótico, sensual, não precisa exatamente ser pornográfico, mais vai despertar desejo. A outra questão
sexo, assim como o relacionamento é construído, o sexo também é construído. Vai melhorando com o tempo. Sim, e precisa ter o diálogo. A gente sempre fala assim, precisa ter diálogo no sexo. Não exatamente, não é necessariamente na hora, mas você precisa trocar informação, você precisa saber do que o outro gosta, não é na hora que você vai descobrir. E aí a gente volta na questão da virgindade, né? Vou transar, como você perguntou, e se casou virgem, chegou lá na lua de mel, primeira vez não gostou, aí a Rita já deu a solução, separa. E muita gente está fazendo isso mesmo. Mas hoje a gente tem a chance, a oportunidade, a facilidade de experimentar. E, de fato, muitas vezes a gente não gosta do sexo. A gente gosta da pessoa, a gente gosta do relacionamento, mas do sexo, não. Aí é amigo, não é marido e mulher, né? Exatamente. Mas dá para melhorar, porque a gente precisa identificar o que é que a gente não gosta naquele ato sexual. Tá bom, doutora, mas aí tem aquela famosa química desgraçada. Quando tem a química, o que é isso? Que eu nunca ninguém soube explicar. Quando tem a química, tem tudo. Mas o que já é tá exatamente? Pronto. É uma questão de feromônio. Casa com um outro, tipo... É um encaixe. É um encaixe, é aquela coisa de pele, porque, por exemplo, cheiro, o nosso né? maior órgão sexual é a pele. E aí, depois, em segundo lugar, vem o beijo, né? Aí também pegou. E aí a gente fala assim, se o beijo não deu certo, não encaixou, não rolou, o sexo também não. Então, tem muitos detalhes que a gente pode começar a observar se a gente vai gostar dessa relação sexual ou não. Claro que a gente pode se surpreender, mas tem muitos detalhes. E é construindo. Eu preciso saber o que eu gosto. Essa dica é boa. Se o beijo é ruim, normalmente pode parar por aí, né? Por isso que eu perguntei. Se começa, Bom, ela trabalhou na indústria pornográfica e hoje vê o sexo com outros olhos. Eu acho que é por causa disso também, né? Vamos conhecer a história da Carolina. Coloca aí. Luciana Gimenez, a Carol Lisboa, era atriz de filmes adultos e há um ano ela parou de atuar. Desde então, perdeu o interesse pelo sexo. E é isso que a gente vai entender agora. Carol, o que mudou na sua vida? Depois que eu comecei a ver o sexo de maneira corriqueira, naquela época que era uma atividade financeira, então tinha uma certa frequência, né, diária, eu vi sexo como algo banal. Você perdeu o interesse? Perdi. Você se relacionou com algumas pessoas depois que você parou de atuar? Sim, só que veio a ser interessante para mim, às vezes, era a companhia ou até mesmo o psicológico da pessoa. Diminuiu a libido? Diminuiu a libido. Por quê? Porque exercendo aquela atividade, muitas vezes, com diversos parceiros... Entendi. Gerou um conflito dentro de você? Isso, em relação à atividade sexual, sim. E, por exemplo, aí quando você comenta isso com os seus parceiros, o que eles pensam a respeito? Causa um distanciamento, né? Ainda mais que o sexo masculino é a maior parte movido ao sexo, né? Se você puder, você evita? Evito. Você poderia falar, por exemplo, quantas vezes você pratica por semana ou mesmo por mês? Já fiquei meses sem praticar. Isso é verdade. Qual foi o máximo que você ficou? Eu fiquei uns 4 meses que... Não sentiu falta? Não senti. Que engraçado, quando a gente pergunta, você até fez um semblante assim, de repulsa mesmo. Eu posso dizer que isso gerou um trauma para você? Não um trauma, mas meu corpo não tem mais a necessidade. Entendi. E como é que era antes? Quando você atuava, você sentia prazer? No início, sim. No início eu sentia prazer, nas atividades sexuais também eu sentia. Só que quando foi passando por uma certa frequência, para mim... Diminuiu. Diminuiu. Mas aí no relacionamento não atrapalha? Eu não me sinto com necessidade de me relacionar, entendeu? Entendi, assim, eu tô entendendo. Eu tendo minha paz em casa, minha família estruturada e tudo mais, porque pra mim é o que mais importa, quanto ao relacionamento, não. Então eu posso dizer que a Carol Lisboa, que atuou durante 2 anos, né, como atriz de filmes adultos, hoje você prefere ficar mais recolhida, Isso. Não quer sexo, praticar sexo, e você tá bem assim? Tô bem. Antigamente eu acreditava que havia uma necessidade de você estar com uma pessoa para você se sentir completo e feliz, mas às vezes aquilo é um vazio e às vezes a sua companhia é melhor do que eu com alguém do lado. E é isso.
Gente, me ajuda. A atriz pornô, ela fez tanto como trabalho que depois não quis mais fazer como prazer. Será? Porque... Aliás, você teve que fazer isso por trabalho. É muito difícil, né? Não, é muito difícil. Mas aí é que tá. Ela, de repente, ela fez tanto, que ela cansou de ver tantos tamanhos, cores, jeitos, posições, que aí você também fala, poxa, de um lado profissional, já né? sei de tudo que é jeito, então também não... Depois que você fez aquele trabalho que a gente sabe que você fez porque você precisou e nunca teve vergonha de falar, você teve um bloqueio por um tempo depois ou não? Tive, claro. Tive. Que te Foi aí machucou, que eu né? conheci o Luiz e casei. Aí tá tudo certo. Aí. Mas é porque eu acho que você ficou magoada, né? Aquilo te Você magoou. fica magoada com você, mas No eu seu acho caso. que já esse caso dela já não é... não é igual. Não é isso, Dela é né? profissional O meu mesmo. caso foi um outro. O dela, ela já fazia isso Como ela, profissão. como profissão, né? Então, eu acho que já é um outro caso. Então, aí o que aconteceu? Ela fazia como profissão, aí depois ela não quis exercer mais na vida pessoal? Talvez cansou, né? Sim, porque para ela o sexo é profissão. Então, ela vê como a questão profissional. Quando a gente fala, por exemplo, no caso dela, no caso de Prostituta todo mundo, também, né? Que ganha por isso. Sim, é um trabalho. E você sabe que tem prostituta que gosta daquilo mesmo. Eu espero, né? Ela Senão vai ser uma gosta tortura. de fazer. Não, mas você sabe que tem umas que fazem financeiramente, mas tem outras Não, eu que juro, gostam. eu sempre penso que para ser assim, garota de programa, prostituta, tem que gostar. É porque uma- senão eu- tortura. são guerreiras, viu? Não precisamente. Nossa, mas você aí- pode gostar do que ele vai te trazer, que é a grana, de repente, Nossa, mas é o conforto, alguma posição que você pode viajar com o cara, qualquer coisa desse gênero. E tem outras que gostam do sexo, gosta da coisa. Mas será que Ganha ela, dinheiro ela com consegue prazer. sentir prazer com todos os clientes ou Acho que não. Olha, eu converso eu conheço muito com umas que meninas tem, assim. viu? Eu também Que conheço umas sente? que gostam. Então, Mas bem, é assim, quando pode ser uma atriz, pode ser uma prostituta, uma garota de programa, enfim. Quando ela olha, ela transa tanto, porque aquilo para ela é só profissão. E aí ela não consegue separar o que é profissão do que é prazer, de fato, prazer, lazer, na vida pessoal. Então, para ela, pode ser, porque pode ser muitas outras coisas também, pode ser que ela olhe sempre aquilo, mesmo que ela estiver transando com uma pessoa que não é profissional, certo, um cliente, ela olha e fala, estou trabalhando, porque o ato é a mesma questão. Então, pode ser que isso realmente tenha influência. Tem muitas prostitutas que só trabalham, de fato, por conta da questão financeira, não gosta de transar, Nossa, eu conheço deve ser várias. sofrido. E aí tem mesmo um resultado muito ruim, porque ela sofre com aquela questão. E aí tem muitas prostitutas com casos de depressão, mas é porque ela não gosta, então ela está fazendo aquilo fazer o que você não forçado, é uma gosta, não dá. violência, né? Então a gente tem de tudo quando a gente fala desse universo do sexo. E nenhum caso é igual ao outro. Porque o ato pode ser igual, a situação pode ser igual, mas a emoção, né, o individual, é diferente. Por que para mulher, eu digo por mim, o sexo é uma coisa bastante especial. Eu vejo, como ela falou, as pessoas banalizaram um pouco, eu não estou aqui julgando, cada um faz como quer, mas me parece que para a mulher é uma coisa que me parece um pouco mais especial do que para os homens. Para os homens, eles sai, fica com uma mulher, beleza. Para a mulher, vejo muito mais as mulheres, elas precisam de um certo envolvimento. Claro que tem algumas exceções, mas eu acho que a mulher, para ela sair com o cara, ela tem que estar achando que vai rolar alguma coisa. Não todas, claro. A mulher, ela tem esse lado romântico, já é nosso. A gente cresce com contos de fada, com princesa, com vestido, com tudo isso, e a gente leva isso para a vida e é muito difícil a gente tirar isso. E na questão do prazer também, porque para o homem é mais fácil. A gente sabe que o homem, no final, acaba tendo prazer. Para a mulher, às vezes ela inventa, às vezes ela tem que se concentrar demais, às vezes ela fica com vergonha, não é isso? Sim, grande parte não, Na mas um primeira número vez, muito né? grande de mulheres não tem orgasmo. E aí fica o sexo mecânico. E chega uma hora, eu estou falando de mulher casada mesmo, não prostituta, nada disso, né? verdade. Nada dessa área. Mas ela finge, porque ela não sabe ter prazer e é não saber mesmo. Ela Então nem ela joga a conhece. responsabilidade E ela para o não outro. fala pro parceiro, né? E Olha, ela nem conhece, ela nem onde eu sabe. sinto mais,
para ela poder vir botar a mulher tona se no preocupa orgasmo. com tudo, né? Não, mas não é que se preocupa, não. Acho que a mulher, às vezes, tem vergonha de falar pro Então, parceiro, né? vou falar. Olha, eu gosto Tá doendo, mais não tô aqui, gostando. eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Então, às vezes, a mulher tem medo de falar, tem vergonha de falar, e o rapaz, o parceiro, não consegue chegar aonde ela realmente não sabe. sente, porque não sabe onde ela sente, e acha que é qualquer coisa, e ela... Oi, tá Tem mulheres ótimo, tá que ótimo, foi lindo, foi lindo. E muitas vezes ele não sabe porque ela está fingindo que está tendo prazer. Tem mulheres ainda, que... ele acostuma, E né? aí ele acredita que realmente eu estou fazendo exatamente... Estou arrasando, então nunca vai ser melhor. Então precisa falar, de novo vem a questão do diálogo, precisa falar, não tive prazer, eu não cheguei ao orgasmo, eu não gozei... E mas a você gente acha que a mulher precisa vai conseguir mudar. falar assim? Fala na lata. Se for, eu falo Assim? na cara. Fala na lata. O quê? Eu digo na cara. Mas você é bem resolvida, mas tem mulher que mas a não mulher é bem não consegue resolvida. falar assim. Você não Sexo tem anal. vergonha. Tem mulher que tem faz vergonha. sexo anal para satisfazer, o homem não gosta. Tem mulher que não gosta. A grande maioria não gosta. Entendeu? Aí faz pra poder o boy ficar, não procurar fora, bater em casa, entendeu? É legal? Não é. Ah, não é não. Você tem Não é que bom fazer, do só jeito faz que o você que gosta, ninguém pode Porque tem que ser prazeroso, independente da posição, tem que ser prazeroso para os dois. Claro. Se for só para um, não tá Não bom. dá certo. A Rita Cadillac já revelou que ficou sem sexo bastante tempo, né? E assim como ela, muitas famosas também abdicaram da vida sexual. Coloca aí. Será que o sexo está deixando de ser um tabu? Não é segredo para ninguém que muitos famosos optaram por ficar sem. Isso é uma escolha de vida, porque eu escolhi a fé cristã. A fé cristã é para quem quer seguir o que está escrito na Bíblia. E dentro do que está escrito na Bíblia, seria hipocrisia da minha parte falar que eu professo essa fé e não obedecer. Monique Evans, Miriam Hills, Vera Fischer, Baby do Brasil são exemplos de famosas que deram um tempo nas relações sexuais. Você já ficou quanto tempo sem? É muito tempo, mas não Mais se 20 liga anos? mais nisso, não. Não se liga nisso, não. Tem problema nenhum, nem sei o que é isso. É mesmo. Mas não morri. Jamama Brusqueta quebrou o jejum de 40 anos sem nada. Há 2 anos atrás eu descobri que eu podia ser feliz. Claro. Eu virei uma adolescente de 70 anos agora. E aí, em vez de ter um, tem dois? Olha, eu vou te dizer pra você, teve uma época, agora tenho menos, mas teve uma época que eu tinha 8. E aí, você, depois de 40 anos sem nada, aí pá. Não, eu falei, não vou morrer assim, não. Óbvio. Virgem, eu só quero ficar no signo, bem. E hoje o Super Pop está falando de sexo. As pessoas falam, de sexo. Nossa, sexo é vida, sexo é normal, sexo é saúde. Então vamos lá. Rita, quando a gente foi para os comerciais, eu te perguntei se você... Quanto tempo você já ficou? 8 anos. Já fiquei. Rita, quando você ficou 8 anos sem sexo, as pessoas achavam que você estava ficando assim... doido? Achavam que, em primeiro lugar, que eu não gostava de sexo. Certo. Não acreditavam. Ok. Né? Mas eu falava, gente, eu não quero. Eu não quero. Justo. Agora, eu não quero. O dia que eu encontrar uma pessoa que eu vou fazer assim e vou tremer, é naquele segundo. E quando não você interessa encontrou, nem foi aonde assim? for. Foi Hã? assim quando você encontrou? Foi. Na hora você sabia? Oi? Tremeu ela e o quarto. Tremeu, neguinho, não teve sem. nem dúvida. Vai no mesmo? carro mesmo que tá bom. Nossa, Rita, foi assim? Logo viu, falou, e agora? Tremeu, acabou. 8 anos, tremeu, foi? Foi. Rita, aí a Foi. Rita... Eu gostei da Rita, que a Rita, ela era bem clara. Ela não fez sexo por 8 anos. Na hora que ela encontrou o cara que ela queria, pá! Foi ali e foi. lá. E foi bom? lá no carro, foi bom, foi ótimo. bom? E aí, eu voltei. Aí voltou, né? Aí voltei à vida normal. Retomou. Retomei. Retomou as Caminho. atividades normais. Tinha perdido o caminho, né? Tava... Então assim, meio lá, tristinho, com o para-choque caído. Tava meio caído. De repente. Aí, de repente, achei a estrada. Mas aí bem. voltou com tudo? Aí voltei com tudo, graças a Deus, amém. Gislene, muito obrigada. Volte Eu que sempre. agradeço. Queria agradecer a Cida Alves. Obrigada. Cida, eu quero te dizer que você é muito bonita. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai... Olha, ganhando um elogio seu, você Você é pode ter muito certeza que eu vou ficar bonita. feliz pro resto da vida. Não, você pra tem que mim ser é feliz uma porque você honra. merece. Meu com sonho era te certeza. conhecer.
Que linda. Obrigada Depois você mesmo vai pela mandar um recado aqui oportunidade. pra produção e falar assim, olha, encontrei. Você pode ter certeza que na hora que eu encontrar vai ser pra casar. Por favor. Você vai ficar sabendo. Vai chover agora, imagina. Eu queria agradecer a Rita, como sempre, um prazer tê-la aqui. Volte sempre, meu amor. Te amo, né? faz Você falta. sabe Tá disso. linda. E ó, o que eu falei é verdade. Você tá mais linda do que nunca. Ah, você me Juro. ama. Não, Te adoro, sério. viu, querida? Muito Sério obrigada. mesmo. Muito obrigada. Queria agradecer essa menina linda que apareceu aqui hoje, a Patrícia Leite. lindona. Obrigada, meu amor. Obrigada, Patrícia. Amores. E a pele da Luciana, parêntese, tá belíssima. Então tá tudo bem, Abafa. obrigada. Abafa o caso. Patrícia Leite Oficial, me segue. Meu leite tem 2 T's, igual o da Cláudia Leite. Lá no Instagram. Beijo pra vocês e da plateia, que são maravilhosos. Priscila Coração. Pimenta, muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço. Lindona. Prazer enorme estar aqui com você. Um Agradecida sonho. pelo seu... Eu queria agradecer a todos vocês e lembrando, sexo é vida. Use camisinha, faça com respeito e amor e se diverte. Beijo. Obrigada.